Hello! Boa noite todo mundo. Deixa eu ver aqui se eu arrumo aqui direitinho essa luz. Tudo bem com vocês? Vamos ver quem vai entrar hoje. Oi, Dione Gonçalves, tudo bem? Boa noite. Gabriela, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre pronúncia. Eu vou dar umas dicas aqui bacanas pra vocês sobre pronúncia. Deixa eu ver se tá bom aqui a luz. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo bem? Então hoje a gente vai falar sobre pronúncia em inglês e tem algumas pessoas que participaram lá das minhas perguntas sobre... Oi Laís, tudo bem? Nossa professora top de inglês e espanhol, tudo bem? Boa noite. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre pronúncia e algumas pessoas interagiram lá para falar um pouco sobre algumas palavras, né, que vocês têm dificuldade para falar em inglês. Então vocês comecem treinando a pronúncia. É uma boa forma para a gente acabar com essas inseguranças na hora de falar inglês, né? Então, uma pronúncia correta, uma pronúncia bem falada, ela geralmente faz isso com a gente. Ela faz com que a gente realmente tenha uma segurança maior na hora de falar inglês. Então, eu vou dar umas dicas gerais, assim, de pronúncia. Oi, Flávia, tudo bem? Boa noite. Minha aluna top de Brasília. Como é que você tá? Tudo bem? Então, eu vou dar umas dicas para vocês hoje de como vocês podem trabalhar algumas palavras em inglês. Não sei se vocês conseguem ver meu rosto, sei lá, que tá meio estranho isso aqui. Deixa eu ver só arrumar aqui. É isso, acho que assim fica melhor. Bom, então, oi Silva, Crica, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Então, para começar, eu vou dar umas dicas gerais de algumas palavras. Se vocês quiserem dar dicas aqui, falarem de algumas palavras que vocês têm dificuldade, também vocês podem participar. Mas, em geral, para vocês começarem a ter uma boa pronúncia em inglês, vocês têm que se prestar atenção no T e no D, né? O T e o D são fatores primordiais na hora de você falar uma palavra em inglês. Porque você tem que falar o T e o D dos meus amiguinhos lá, pernambucanos, pessoal de Recife. Porque eu falo Nordeste, aí o pessoal da Bahia, pelo que me parece, não fala bem o T e o D que eu quero. O T e o D que eu quero é T e D. Então, por exemplo, tide, teacher. Então, você sempre tem que usar esse T e D que é lá de Recife. É um T e D curtinho, né? Porque o pessoal do Goiás mesmo, né? Essa galera lá do Goiás, eles falam hi, good evening. Eles falam ti, né? Quando você fala ti ou di, geralmente você perde a boa pronúncia de algumas palavras em inglês e isso mina a sua pronúncia. Então, quando a sua pronúncia ela é arrasada, com uma falha aí, nessas colocações, o que acontece? As suas palavras ficam mal faladas, você acaba não se fazendo muito entender, ou você começa a perceber que sua pronúncia não está muito bacana. Então, T e o D, D and T, né? Cat, por exemplo, day, né? Olha como que tá a pronúncia lá do pessoal da galera de Recife. Não sei se tem alguém de Recife aí. Oi, Vanderlei, oi, Sara, boa noite pra vocês. Eu não sei se tem uma galera aí de Recife. Eu não sei também se tem outros lugares no Nordeste que se fala assim, mas o T e o D tem que ser bem curtinho e bem trabalhados. Day, T. E aí você vai se inspirar no pessoal de Recife. Imita, né? Eu tinha um aluno, por exemplo, que ele tinha muita dificuldade de falar R, né? Que o R no inglês é or, né? Aí eu falava, imita um goiano. Se você imitar um goiano, eu dei a tarefa para ele imitar uma semana goiano. E aí ele teve essas tarefas de imitar uma semana e acabou desenvolvendo uma pronúncia boa, que é, né, car, door, né? Quando você fala porta, mesma associação aí. Então, para ensinar uma boa pronúncia, o que eu faço? Eu uso aquilo que vocês conhecem em português. Então, aquilo que é familiar para vocês. Então, imitar uma pessoa, por exemplo, de Recife, é mais fácil. Então, vocês já sei como é que o pessoal fala titia, didia, né? Então, isso para vocês ajudam. E vocês se lembram disso na hora de falar uma palavra em inglês.
Então, usando associações assim dentro do nosso país, às vezes é mais fácil para você desenvolver uma pronúncia boa, né? E então eu falei do T e o D, né, de palavras com day ou T, esse som mais curto, mais seco. E o ar, né? O ar também é outra polêmica, assim. Polêmica não, é uma outra dificuldade. Oi, GP Vini, tudo bem? Boa noite pra você. Vanderleia, tudo bem? Sara, adoro esse nome, Sara. Tudo bem, Sara? Boa noite. Então, o ar também é uma coisa que as pessoas erram muito na pronúncia. O A raramente tem um som de A no inglês. Geralmente ele tem um som de E ou de O. Então, quando você fala, por exemplo, shallow, né? Que teve até aquela polêmica da música lá, como é que ela chama, gente? Paula Fernandes, né? Então, essa polêmica da música, você tem o shallow. O shallow é escrito com A. Tudo bem, Ricardo? O shallow, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. O shallow, ele é escrito... peraí que eu tô na minha pronúncia. Shallow. Ele é escrito com A, certo? Hello, Ricardo, tudo bem? Ele é escrito com A. Então, se ele é escrito com A, você tem uma tendência a falar com A. Quando a gente vê a palavra, a gente tem uma tendência de olhar para essa palavra e falar ela como se fosse em português. Isso é um dos erros também grandes da pronúncia. Você lê com os mesmos olhos que você lê o português. Então isso gera um erro de pronúncia, geram erros de pronúncia muito graves. E aí as pessoas lá fora acabam não entendendo o que vocês estão querendo dizer. Então, shallow, o som de E. Se você encara aquilo lá, não, tem um som de E, não tem um som de A, você consegue falar aquela palavra com uma pronúncia boa, entenderam? Então, outra palavra, apple, né, que até me pediram para eu falar, para eu desenvolver essa palavra. Ai, peraí. Até me pediram, agora não tá. Deixa eu ver. Apple, né? Tem um A aí. O Apple tá aí. Aí. Apple. Tem um som de E. Então, o A, a gente tem que ter muito cuidado para não falar um som de A. E o A, geralmente, quando as pessoas chegam e falam com som de A, geram essas dificuldades de pronúncia. Aí você tá lá conversando com um canadense, com um americano, cadê que ele tá te entendendo? Tá te entendendo não, tá nem sabendo o que tá se passando. Eu tenho uma aluna que ela mora na Califórnia e ela me falou que tem muitos professores de inglês que desistiram do Brasil e foram morar lá. E esses professores, muitas vezes, eles falam com as pessoas lá e as pessoas não entendem o que eles estão falando, exatamente por isso. Porque se a sua pronúncia é ruim, ela acaba sendo... Deixa eu só ler o que a Fabiola escreveu. Boa noite, estou em Londres, é meio complicado aprender por causa da pronúncia. Isso, tá, eu vou te falar sobre isso. Garden, ó, Ricardo, bom exemplo. Garden tem um som de O, garden, tá vendo? Então, se você fala garden, ninguém vai te entender. É garden. Então, geralmente o A, ele raramente tem um som de A. É E-O-O. Ô, Fabiola, a minha sugestão é, usa o Lingui para você desenvolver algumas palavras, porque o Lingui é uma boa ferramenta, porque ele faz a diferenciação. Alguém me falou do reverso da última vez também, que é uma boa ferramenta. O Lingui é uma boa ferramenta exatamente para você fazer a diferença do que seria o inglês britânico e o que é o inglês americano. Os dois, geralmente a diferença entre o inglês britânico e o inglês americano, o americano ele é mais assim, tá? Você fala mais assim, mais anasalado. E o britânico, ele geralmente ele entoa mais, ele desenvolve mais a pronúncia. Você fala mother, por exemplo, mother, no americano, mother. Então, geralmente no inglês britânico você tem uma pronunciação maior. Mas o Lingui, ele é uma ferramenta que você pode começar a usar para começar a pescar essas diferenças de pronúncia, que realmente existe uma diferença de pronúncia
e ela realmente vai fazer uma diferença na compreensão das pessoas ou não. Outra sugestão que eu te dou, Fabiola, é ouvir, né? Ouvir, por exemplo, você pode ouvir, tem um podcast muito interessante que eu tô ouvindo, que eu não vou saber o nome agora, mas se você me mandar um direct, eu te passo o nome desse podcast, que é exatamente, são notícias da BBC é britânico, e eles fazem uma transmissão mais devagar, então dá para você ir pegando, e aí você também vai pegar a pronúncia correta, então vai te ajudar. Então essas são as dicas que eu te dou, mas existe uma diferença sim. E investir em seriados britânicos, geralmente quando as pessoas vão para a Inglaterra, é uma das coisas que eu falo, assim, começa a ouvir realmente o inglês britânico, porque isso vai te ajudar na sua pronúncia, na forma com que você vai desenvolver o seu inglês e também o vocabulário, porque existe uma diferença aí de vocabulário entre os dois países, então você precisa estar atento ao vocabulário britânico. É claro que os ingleses conhecem o vocabulário americano e vice-versa, mas eu acho que para você automatizar a língua funciona melhor, tá certo? Então use essas ferramentas, e se você quiser me mandar um direct, eu posso te auxiliar em relação a esse podcast que eu acho fantástico. Bom, então, alguém me sugeriu Garden, essa versão de O, então sempre prestar atenção nisso. Eu tenho A escrito, mas eu não vou falar, eu vou falar O ou eu vou falar E. Então, geralmente, eu vejo isso em muitos alunos, essa tendência de ler a palavra como se fosse em português. E existe uma sonoridade, existe uma diferença grande entre aquilo que você vai ler numa língua diferente, não é exatamente aquilo que você leria em português. Então, por isso que nas minhas aulas eu faço uma chamada tradução fonética, que é exatamente eu pego a palavra, destrincho ela para você entender qual que é a pronúncia dela. Amanhã eu vou postar, vou começar a postar todas as terças uma técnica de como algumas palavras usadas aí no mercado de trabalho, e essas palavras eu coloco a tradução fonética ali para você entender o que eu faço, para você falar a palavra da forma mais correta possível, para você ter uma boa pronúncia, tá certo? Bom, então o N, M e o L também são outras questões que pegam na hora de falar, né? Eu tenho um dos vídeos que ainda vão ser postados, que ainda não postamos, que eu falo do invoice, né? Que são palavras que tem um N, por exemplo, inmate. Eu vou colocar o inmate porque o invoice eu vou trabalhar. Opa! Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Inmate. Eu não sei se vocês conhecem essa palavra, que são as pessoas encarceradas, né? Não tô conseguindo. Peraí. Inmate, né? Inmate. Então, uma das tendências que a gente tem no português é, por exemplo, a gente fala mal, né? A gente não fala, enfatiza o L. Hi, hello, Lima Júnior, tudo bem? Oi, Elfa, tudo bem? Boa noite. Tá, Ricardo. Tá, eu vou te responder, Ricardo. Bom, para você deixar... pensar num idioma é a etapa final. Então, por exemplo, aqui eu tô dando dicas de pronúncia, né? Eu posso desenvolver uma live falando especificamente sobre isso. Mas começar a pensar numa língua é a última etapa que você tem na hora que você está aprendendo um idioma. Então, a tendência do nosso cérebro é pegar primeiro, você usa a estrutura que você tem. Então, você tem o português e você vai aprender o inglês. Essa é uma das complicações que a gente tem. E exatamente essa é a complicação na pronúncia. É exatamente isso que eu tô falando aqui para vocês. Vocês, quando vão ler uma palavra e usam a lógica do português, vocês acabam com a pronúncia da palavra. Vocês minam a pronúncia da palavra. Então, para começar a pensar numa outra língua, você tem que investir na pronúncia, certo? E você tem que começar a formular a frase. Usa a tradução de vez em quando como uma ferramenta, mas é uma ferramenta só. Você tem que entender o sentido, né, das palavras naquele idioma. Uma das dicas que eu dou é
ouvir música, ver seriados, todo mundo sabe, mas ouvir e prestar atenção em como as palavras são usadas em diferentes contextos. Ouvir geralmente é a melhor forma e estudar. Você não tem como fazer as duas, assim, tem gente que aprende só ouvindo, mas muitas pessoas às vezes precisam de estudar. Você tem que ter paciência que você vai chegar nesse patamar. Então, eu tenho alunos, por exemplo, que começaram com bloqueio em inglês. Eu tenho uma aluna chamada Rafaela. Ela tinha bloqueios, ela não falava e com o tempo, falando comigo, a gente conversando muito, por um ano, ela começou ela não traduzia mais na cabeça dela, ela começou a falar espontaneamente em inglês sem traduzir. Então, quando você começa a falar espontaneamente em inglês sem traduzir, é porque você chegou a um patamar que você já está pensando naquela língua, mas é um processo. Isso tudo é um processo. E para isso, às vezes a gente tem que ver como é que você funciona, quais são os processos, como é que você aprende da melhor forma possível, para que você chegue nesse patamar que você vai pensar. Vai sair espontaneamente na minha cabeça, que esse é o ideal, esse é o último grau que a gente quer chegar quando a gente está aprendendo inglês. Quando eu assento com a pessoa na minha frente, na primeira aula, né, a primeira vez que ela chega para mim e fala, eu quero aprender inglês, o que eu faço? Eu falo para ela, o meu objetivo com você é que você chegue nesse patamar aí que você está falando. É exatamente que você não precisa... Quando você traduz na sua cabeça, você já perdeu o idioma. Você já está num processo que exige muito do seu cérebro e que não é funcional na hora de falar. Então, o ideal é você falar espontaneamente, sem traduzir na sua cabeça e sair deslanchando, falando da melhor forma possível. Então, isso é um processo. E para isso, você tem que ouvir muito, falar muito, como você fez com o português. E aprender as dicas de pronúncia, aprender vocabulário. Tem todo um processo aí envolvido. Mas o ouvido ele é muito poderoso. Então, você aprendeu português ouvindo. Então, quanto mais você ouvir, geralmente a tendência é você organizar aquele idioma na sua cabeça. Porque a gente acha que o idioma ele é um processo que você controla. Na verdade, não. Aprender um idioma é algo que você aprendeu. Você aprendeu português sem precisar pegar anotações e estudar gramática, né? Você aprendeu, entendeu? Então, o cérebro ele tem essa capacidade de organizar o idioma para você. Isso acontece. Só que você tem que alimentar esse cérebro com falas, principalmente ouvir é o ideal. E treinar. Quanto mais você treinar, mais você vai chegar nesse ponto de falar espontaneamente. Eu lembro de um aluno que eu tive, o Felipe Lima, super famoso, um coach aí, top das galáxias. Ele, quando começou comigo também, ele falava bem, só que ele traduzia na cabeça dele. Isso lhe gerava um esforço muito grande, né? Imagina, você pensa a frase em português, tem que traduzir. O processo de tradução é muito complicado, então você exige mais, o seu cérebro demora a sua fala não sai legal. E com o tempo, com os treinos, ele começou também a espontaneamente conseguir falar sem traduzir, entendendo as palavras naquele idioma, no inglês, e falando, fazendo piada. Então, enfim, é um processo. E é o processo necessário. Você tem que chegar nesse ponto mesmo. Se você não chegar nesse ponto, você não tem influência, né? Você não tem influência na língua. Então, voltando à pronúncia, muito boa a sua pergunta. Eu espero que tenha respondido. Se ficou mais alguma questão, podem falar aí, gente. Então, você tem o N, M e o L, que precisam ser sempre muito bem pronunciados, né? Inmate. Você tá vendo que eu não corto esse N, que no português a gente teria a tendência de cortar, né? Tipo inmate. Você teria a tendência de cortar. Eu não consigo, às vezes, falar aqui, escrever inmate, né? Inmate. E-mail, por exemplo. E-mail. Né? E-mail. Tá vendo? Eu enfatizo o L. E-mail. Certo? Exatamente para... ótimo. Obrigado, Ricardo, pela pergunta também. Então, e-mail, você tá vendo que eu sempre enfatizo. E-mail, inmate, competition. Então, geralmente, eu vou dar uma ênfase a isso que no português a gente tem uma tendência de ignorar.
A gente não fala mal, né? Estou mal hoje, não. Mal. Ou mal. Quer dizer, vamos ver. Estou indo mal, por exemplo, né? Para usar o mal de uma forma mais pontual aí. Então a gente não tem essa tendência de enfatizar o N e o M depois que vem seguido de uma vogal. Então comece a enfatizar inmate, competition, email, e aí com isso vocês conseguem também uma pronúncia melhor. Porque se vocês usam a lógica do português para falar o inglês, aí vocês acabam com a pronúncia. Isso existe. Eu vejo que muitas pessoas que dão aula de inglês ou pessoas que estão envolvidas no inglês, elas não prestam muita atenção na pronúncia, né? Nesses detalhes que fazem com que o seu inglês seja melhor, com que seu inglês seja... Oi César, tudo bem? Bem-vindo de volta. Então, com esses detalhes, vocês acabam desenvolvendo um inglês muito mais rico e muito mais fluente, e as pessoas realmente vão começar a entender vocês falando, né? Porque isso é um dos grandes problemas de quem fala com as pessoas de fora. Elas sentem essa frustração de não conseguirem se fazer entender, exatamente, porque se eu vou falar o inglês... E muita gente, tem uma coisa também que acontece, que eu vejo, muita gente tem um pouco de vergonha de falar com outros sons. Então você está acostumado com sons em português, e aí você vai falar os sons, que são os sons... A pessoa aí que está em Londres, desculpa que eu esqueci seu nome, é a idade, esqueci seu nome. Mas assim, então às vezes existe uma vergonha também de emitir sons que vocês não estão acostumados, né? Quando eu falo email, quando eu enfatizo o L, inmate, né? Quando eu enfatizo o N, eu não estou acostumada a fazer isso em português. Então rola uma certa vergonha de fazer algo diferente. Porque se você fizesse isso no português, você passaria vergonha. Eu falo e-mail, eu sempre falei, não sei por conta de quê, acho que foram muitas línguas na minha cabeça, eu sempre falo isso. E sempre recebi bullying, não é assim que fala e-mail, tá louca? Então, assim, você recebe bullying falando isso aqui, mas quando você vai falar inglês, você realmente tem que ousar com sons diferentes. E não ter muita vergonha de falar, entendeu? Assim, tipo, se eu tô na Inglaterra, eu vou ter que falar de uma forma mais clara para as pessoas me entenderem. Então, vai ser inmate, swamped, want, por exemplo. Então, eu vou ter que realmente emitir sons que eu não estava acostumada a emitir quando eu estava no Brasil ou quando eu falava português. Até a voz a gente muda quando a gente está falando outro idioma. E eu já vi muita gente falando um bom inglês e as pessoas falam assim, mas sua voz muda quando você fala inglês. Claro que muda, porque tudo muda, os sons mudam. A forma de você falar, o que você usa aqui muda tudo. A posição da língua, os sons. Nós somos um povo muito nasal, o português é muito nasal. E o inglês não, o inglês ele funciona muito aqui. Isso eu via muita diferença do sueco pro português, por exemplo. Eu fui criada na Suécia e realmente dava pra ver as diferenças do que a gente usa no rosto, não usa na garganta, usa tudo diferente. Então, quando você vai se propor a falar inglês, não fica muito receoso de falar, de emitir sons diferentes. Encara isso, fala assim, fala, e a sua preocupação vai ser, eu vou falar com uma pronúncia muito bacana, para as pessoas realmente me entenderem, sem vergonha, não vou ter muita vergonha não, vou falar como é para falar. Então, tem muita gente que fala teacher, né? Pelo amor de Deus, gente, teacher é aqui, é o som do T em português. Esse T é inadmissível no inglês, é teacher, day, não vou falar day, J, né, J, ninguém vai te entender. Então, você vai ter que usar o T e o D, né, para quem chegou agora, o T e o D, lá de Recife, T, D, né, que são correspondentes ao que a gente usa lá em Recife. O A geralmente não tem som de A, é O ou E, Apple, shallow, né, shallow. Alguém me deu a dica do garden, é um som de O, não é som de A, garden. Então, vocês vão usar o A, vocês vão pensar se tem um som de A ou de E. Às vezes aparece o som de A, mas em geral eles têm o A vai aparecer com som de A, de E ou O. E N, M, L geralmente
bem pronunciados, email, inmate. Depois de seguir o vogal, eu vou enfatizar o som do N, M, L. Inmate, competition e email, certo? Então, gente, prestem atenção nas dicas que eu dei para vocês hoje. Durante a semana, eu tô lançando perguntas para vocês me falarem o que vocês querem ouvir, quais são as dicas que vocês querem para a próxima live. Toda segunda-feira eu tô aqui, 9 horas da noite, para passar essas dicas para vocês. Dicas de pronúncia, dicas de vocabulário. Então, eu tô pensando aqui, pela pergunta que me foi colocada, de falar um pouco mais, de cinchar um pouco mais a diferença do inglês americano para o inglês britânico. Claro, pensando que tanto os Estados Unidos como a Inglaterra, a gente tem muitas diferenças regionais, é igual ao Brasil, por exemplo. Você tem muitos sotaques diferentes, muitas formas diferentes de falar. O Reino Unido mesmo, ele tem um samba do crioulo doido, tem muitos sotaques diferentes. Mas tem um padrãozinho lá de Londres que dá pra gente pegar por ali. E o americano também, ele tem, por exemplo, o americano falado no sul é diferente do americano falado no norte. Mas a gente pode tentar destrinchar essas diferenças na próxima live. Então eu queria que vocês me dessem esse feedback do que vocês gostariam de destrinchar mais pra gente poder trabalhar na próxima live. E então eu vou lançando perguntas durante a semana e vocês vão me passando essas dicas aí de como é que eu posso estruturar uma live que vai ajudar vocês no inglês, tá certo? Gente, foi ouro a participação de vocês, agradeço demais. E na próxima segunda-feira eu tô aqui para ajudar você que tá precisando aí desenvolver o seu inglês. Não deixe de mandar directs para mim perguntando alguma coisa que eu posso ajudar vocês mais sobre a pronúncia, se vocês têm alguma palavra que vocês tenham dificuldade. Tem uma palavra que eu vou encerrar com ela, que eu acho ela muito boa, que é stubborn, né? E eu quero mostrar para vocês como é que eu ensino essa palavra para meus alunos. Oi, Amilca, tudo bem? Oi, Gleisiane, tudo bem? Boa noite. Oi, Ana K. Monteiro, minha xará de família. Também sou Monteiro, Ana. Enfim, stubborn. Stubborn tem o eu acabei não colocando aqui nas minhas anotações, né, de o que passar para vocês na live, eu acabei esquecendo do stubborn. Gente, o stubborn é muito legal você fazer a associação do né? Quem faz aquele sabe? A gente fazia aquele bullying com um colega. Esse é o som do U. Então você fala stubborn. E quando você usa esse som que você usou naquela época, você pode fazer uma associação legal e aí você fala a pronúncia legal dessa palavra, que é stubborn. Alguém sabe o que é stubborn? Teimoso, né? Então, é uma palavra que geralmente eu apresento nas minhas primeiras aulas para os alunos. E os alunos olham para essa palavra e falam, não sei falar isso. É só lembrar do stubborn. Acabou. Você já matou a pronúncia da palavra. Você fala aí tranquilamente e você vai se fazer entender aí pelas rodas internacionais. Tá certo, gente? Bom, gente, então essa live vai ficar disponível aí pra vocês. Eu tô disponibilizando as minhas lives lá no meu canal do YouTube também. No meu perfil aqui, eu tenho um link que dá acesso ao meu site, ao YouTube. Oi, Elisa, tudo bem? Boa noite. E aí lá vocês podem entrar no canal do YouTube. Boa noite, tudo bem? Vocês podem entrar no canal do YouTube e ali vocês podem ter as lives que eu tô dando dicas pra vocês. Então não deixem de conferir para quem chegou atrasado e quem não acabou não pegando a live inteira. Eu também tô com saudades, Elisa. Pra quem não pegou a live inteira, tá? Tem algumas dicas de pronúncia. E se vocês quiserem continuar esse assunto, oi, Leandro, tudo bem? Meu aluno fera do Bellator, tá nos Estados Unidos, né, rapaz? Então, se vocês quiserem olhar, conferir as dicas lá, é só olhar. E eu espero vocês toda segunda-feira às 9 horas da noite. Eu vou estar aqui com vocês para passar dicas no que vocês precisarem para desenvolver o inglês de vocês. E eu quero vocês arrasando por aí, tá certo? Beijo, gente. Boa noite para vocês. Espero que amanhã seja um ótimo dia para todo mundo, né? Diante dessas situações todas que estão acontecendo.
mas não deixem de investirem na carreira de vocês, no futuro de vocês, que tem muita coisa aí pela frente ainda, tá certo? Beijos, boa noite pra vocês, gente. Ops, tô quase derrubando o tripé aqui.